Livro do profeta Jonas, capítulo de número 4, e nós vamos ler o versículo 11. Jonas 11:4 diz assim: E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? O profeta Jonas foi chamado por Deus para anunciar a queda de Nínive, sua destruição e sua subversão. Todavia, a mensagem do livro trata-se acerca do amor de Deus e a sua escolha por pessoas de todas as nações. É a prova que Deus possuía pessoas para salvar em Nínive, por isso Deus o enviou a pregar a sua mensagem naquela cidade. Nínive era a capital da Síria e um local onde se concentrava um grande centro comercial, um local de grande opulência, de destaque, aonde as pessoas possuíam suas próprias convicções e viviam a sua vida com base na idolatria e com base na superioridade devido ao destaque da sua nação. Israel era subordinada a Nínive. Nínive era a Síria, era dominante, era o povo que dominava Israel nos dias de Jonas. Jonas era o profeta do reino do norte, a Samaria, e ele teve que lidar com toda aquela situação de ver o seu povo sendo subjugado e dominado pelos assírios, e Nínive era o centro de tudo aquilo. Deus chama Jonas, e esse profeta, que para muitos é apenas uma ilustração acerca do amor de Deus, eu creio que Jonas era um profeta histórico, como os demais intérpretes ortodoxos da Bíblia, com base no que está em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, que o destaca como um personagem histórico na Bíblia Sagrada. Jonas, então, vocês conhecem a história, sai da sua terra e, ao invés de seguir o curso que Deus havia determinado para ele, ele sai tomando um outro rumo. Ao invés de ir para Nínive, que era localizada na margem oriental do rio Tigre, a antiga Assíria, atualmente a cidade do Iraque chamada Mossul, ele vai para Tarsis, que era costeada pelo Oceano Índico, em direção à Espanha. Então ele sai completamente da direção que Deus havia determinado para seguir o seu próprio curso. Deus envia uma tempestade, Jonas confessa que estava ali desviando-se do propósito de Deus, é lançado ao mar, um grande peixe o traga, o chamado Dag Gadol no hebraico, e ele então chega até a cidade e começa a pregar. As razões pelas quais Jonas não queria pregar em Nínive são muito claras, porque Jonas sabia que Deus era misericordioso e que havia a grande possibilidade daquele povo se arrepender e Deus então destruir a cidade. Pois bem, historicamente nós sabemos que Nínive foi subvertida muito depois de Jonas, e a descrição dessa profecia está no capítulo 2 do profeta Naum, onde Deus diz claramente que a cidade seria completamente destruída e saqueada, e eu vou destacar o versículo 13 do capítulo 2 do profeta Naum, que diz: Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça dos teus carros, e a espada devorará os seus leõezinhos, uma referência aos príncipes e guerreiros do seu povo, dos assírios. E arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus mensageiros. Ou seja, Nínive historicamente foi destruída e foi subvertida conforme a profecia de Jonas. Mas aí destaca-se no texto que nós lemos que mesmo Nínive não tendo caído na época de Jonas, a profecia se cumpriu, mas pessoas que estavam ali e ouviram o que Jonas pregou se arrependeram, confessaram seus pecados, vestiram-se com sacos cinza e se voltaram para o Deus de Jonas, se voltaram para a mensagem que Jonas havia entregue, se voltaram para a pregação e a profecia de Jonas. Vocês conhecem a história. Jonas então muito irado, porque sabia que Deus havia perdoado e iria aceitar aquele sacrifício.
No capítulo 4, Jonas demonstra o seu descontentamento por aquilo. Então ele senta-se, constrói uma cabana, Deus permite que nasça uma boboreira, depois envia o verme, mata aquela boboreira, e Jonas, revoltado, diz: melhor é morrer do que viver. Porque o que Jonas queria é que o juízo de Deus descesse sobre os ninivitas. E a grande lição que esse texto tem a nos dizer é que dentre os povos mais odiosos, dentre os homens mais ímpios, Deus sempre terá um escolhido. Nós não sabemos historicamente quantos assírios se converteram de verdade e permaneceram seguindo o Deus de Jonas, mas pelo texto nós podemos concluir de maneira muito segura que houveram ali conversões sinceras, que pessoas ali realmente se arrependeram dos seus pecados e tiveram uma vida transformada pela pregação de Jonas. Não se cumpriu cabalmente o que Jonas havia dito, mas o propósito de Deus foi cumprido e a profecia também se cumpriu. Então o que temos que aprender é que Deus, ele vela sobre a sua palavra. Deus disse a Jonas que Nínive cairia, e Nínive caiu em 612 antes de Cristo. Nínive foi destruída e devastada pelos babilônios e os medos. Isso é história. Aconteceu o que Jonas disse. Não aconteceu no seu tempo. Não aconteceu durante o curso de sua vida. Jonas não presenciou visivelmente a queda de Nínive, mas Nínive caiu. Então o propósito de Deus em levar Jonas ali foi escolher e trazer para si os seus escolhidos dentre os assírios pela pregação de Jonas. Então a segunda lição que temos a aprender com esse texto é que, mesmo que nem tudo que nós falamos se cumpra em nosso tempo, mesmo que as pessoas continuem em sua incredulidade em maioria, mesmo que talvez não pareça tão eficaz o nosso trabalho, o nosso serviço, Deus irá cumprir a sua palavra e nós, com certeza, iremos produzir aquilo que Deus determinou que viéssemos a produzir. Deus é fiel, Deus é longânimo, Deus é justo, Ele cumprirá o seu propósito, indubitavelmente, ainda que nós tentemos nos desviar dele, mesmo que tomemos nossos próprios rumos, Deus nos levará ao centro da sua vontade, pois Ele é soberano. Nós iremos cumprir aquilo que Deus determinou que vamos cumprir, porque esse livro é um exemplo claro da soberania de Deus e como Deus intervém na história. E, no final, tudo aquilo que Deus prometeu e falou cumprir-se-á cabalmente, como diz Números 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele é fiel e justo, e ele irá cumprir o seu propósito de maneira clara e indubitável. Jonas pode ter pensado que Deus não fosse cumprir com a sua promessa devido ao arrependimento dos ninivitas, mas a profecia não tinha o propósito apenas de anunciar o juízo, mas tinha o propósito de resgatar aqueles ninivitas que eram eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Assim como hoje, nós pregamos o Evangelho, anunciamos a volta de Cristo, anunciamos o fim da transitoriedade dessa existência, e muitas pessoas podem achar que nada disso irá se cumprir, mas um dia, como disse o apóstolo Pedro em sua segunda epístola, os céus e a terra que agora existem pela palavra têm sido guardadas como um tesouro para o fogo. Deus irá cumprir a sua palavra cabalmente. À semelhança de Jonas, continuaremos proclamando aos atuais ninivitas, aos atuais assírios, aos atuais inimigos de Deus, a sua reconciliação, para que um dia, quando o juízo vier, nós possamos ver de maneira clara e límpida o cumprir de toda palavra de Deus. À semelhança de Jonas, pregue, ainda que os resultados não apareçam imediatamente. Diferente de Jonas, tenha esperança, porque Deus é fiel e cumprirá a sua palavra, como eu disse em Números 23, 19. Diferente de Jonas,
não fiquemos irados, porque Deus ele agirá no seu tempo e nunca no nosso. Que nós não venhamos a agir como Jonas, não tentemos seguir o nosso próprio rumo, o nosso próprio caminho, que possamos ir na direção certa. É melhor obedecer a Deus e cumprir o seu chamado do que ter a necessidade de sermos tragados pelo grande peixe para que forçadamente venhamos obedecê-lo. Obedecer sempre será melhor do que o sacrificar.